Hoje eu não vou pensar nisso. Penso nisso amanhã. Quem imortalizou essa frase? Scarlett O'Hara, vivida pela divina, pela grande Vivien Leigh. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sion e hoje eu vou contar um pouco sobre a vida da diva Vivien Leigh. Falar da Vivien Leigh seria assunto para um documentário assim como a Judy Garland, mas tentarei resumir, principalmente porque esses dias nós estamos enfrentando um bug aqui na plataforma e tá difícil subir vídeo. Vamos lá. Vivian Mary Hartley, esse era o nome de batismo, filha de um casal de ingleses que nasceu na Índia, na época parte do Império Britânico. Desculpa, tô meio sem voz. A infância da Vivian foi colorida, vivendo na Índia, naquele calor, festas. A família dela era muito bem de vida. Festas, jogar tênis, já mostrar a sua veia artística, que ela já tinha desde pequena, o dom da interpretação. Até que chegou a hora dela ir para a escola. A primeira escola que ela frequentou foi o Colégio Nossa Senhora do Loreto, lá na Índia. Mas sua mãe, preocupada, querendo criar uma filha para o mundo, mandar essa menina para estudar na Inglaterra. E ela foi para o convento do Sagrado Coração, onde era internato, e ela passou exatos 2 anos sem ver os pais. Ela era a mais novinha da turma, 2 anos até mais nova que as meninas da classe dela. Ela sentiu uma tristeza muito grande por estar longe dos pais. E chegava nas festas, nos feriados, nas férias, ela ficava no convento porque ninguém a convidava para ir para sua casa. Aquele jeito bem inglês de ser, né? E aquilo já começou a semente de 2 coisas na vida dela. Uma, o dom para arte dramática. Lá ela estudou dança, né, balé, um pouco teve contato com a arte dramática, lógico, num colégio de freiras você faz peças temáticas, né, voltadas para a religião, mas aquilo já abriu espaço. Uma vez ela estava tão triste que a Madre Superiora deu um gatinho de presente para ela e falou: Vivian, ele será sua companhia quando não tiver mais ninguém por perto. Foi o que deu um alívio. E até onde eu sei, ela ficou com o gatinho até o fim da vida dele. Depois, quando a tensão começou a crescer na Europa, os pais dela voltaram da Índia, se estabeleceram em Londres. Ela falou: agora eu vou voltar a ter aquela vida que eu tinha. Começou a frequentar teatro já com o olho na Real Academia de Arte Dramática, mas ainda não aconteceu. Por quê? A fortuna dos pais começou a minguar. No impulso, ela se apaixonou e se casou com Herbert Lee Roman, de quem ela usou o nome para o seu nome artístico, depois Vivien Leigh. Com ele, logo 1 ano depois, ela teve uma filhinha, Suzanne, que depois ficou conhecida como Suzanne Farrington, que também é atriz. Mas em vez da vida doméstica, ele era bem de vida, ela tinha empregada, ela tinha babá.
ela correu para a academia muito a contragosto do Herbert. E ela fez amizade com atores até que chegou um dia e ela foi assistir uma peça de um jovem ator shakespeariano que era filho e neto de clérigos, Laurence Olivier. Foi amor à primeira vista, digamos, de ambas as partes. Só que Vivian era casada com Herbert e Laurence era casado com uma jovem aspirante atriz de uma família muito rica chamada Jill Esmond. Se conheceram, ficou aquela coisa, mas Vivian estudando teatro, muito a contragosto do marido. E Larry e Jill foram para os Estados Unidos, onde ele fez alguns papéis pequenos. Mas aí a Jill conseguiu um contrato com a RKO, ou RKO Radio Pictures. Larry era extremamente competitivo, não gostou muito da coisa, entrou em depressão. Vamos voltar para Londres. Voltaram e os filmes que a Jill fez por lá ficaram naquilo mesmo. E aí nasceu o Tarquin, que era o filho dele e que escreveu livros sobre o pai depois. E que, coincidência ou não, ele depois, mais tarde, ele se tornou um grande amigo da Suzanne, filha da Vivian. Eles eram meio que como aquela coisa do meio irmãos. Foi uma amizade que durou a vida inteira. Vivian começou a se empolgar com o cinema. Fez várias peças, inclusive contracenou com Laurence, que avivou ainda mais a paixão. E, de repente, ela sabia de cor o livro A Margaret Mitchell e O Vento Levou, quando começaram as notícias sobre a produção grandiosa do filme e a procura da Scarlett O'Hara. Voltando ao ditado do pai dela, o que vive quer, vive consegue. Ela, uma atriz inglesa com aquele sotaque britânico, resolveu fazer a Beldade do Sul. Riam na cara dela, diziam, imagina, jamais vão te escolher, tem atrizes maravilhosas em Hollywood. Pois ela pegou o navio, foi para os Estados Unidos, fez testes para outros filmes, outras coisas no estúdio e conseguiu ficar muito amiga do irmão do David Selznick, que era o diretor, quem tinha assim uma certa rivalidade com o irmão famoso, tanto que, ironicamente, ele chamava o irmão de gênio. Quando eles estavam fazendo a cena do incêndio de Atlanta, tinham outras atrizes cotadas, mas como a Paulette Goddard, por exemplo, ela viveu sem ser casada com Chaplin, então a Liga das Senhoras Puritanas não queria, e elas palpitavam muito em Hollywood. Quando eles estavam filmando aquela cena, aparece o irmão de Selznick com a Vivian, vestida de Scarlett, falando trechos do livro que ela sabia de cor, falas da Scarlett. E ele falou, gênio, eis a sua Scarlett. Não deu outra, né? Tava ali a Scarlett. Só que eu também futuramente vou fazer um vídeo sobre os bastidores do E o Vento Levou, que foi mais um filme assim que a gente se encanta, lindo, maravilhoso, como o Mágico de Oz. Os dois foram feitos no mesmo ano.
A bilheteria do Mágico de Oz não foi tão boa, porque ele era considerado filme para criança. E é lógico que O Vento Levou foi o recordista de bilheteria que não foi batido durante muitos anos. Maravilha. Vivian ganhou o papel. Só que ali começou a aparecer o transtorno bipolar da Vivian. Que foi assim, ó, a tragédia da vida dela, o que... E ela tinha uma qualidade que para quem tem transtorno bipolar é um defeito. Ela mergulhava nos papéis, ela vivia os papéis. Então ela foi Scarlett antes, durante e algum tempo depois do filme. Quando ela fez Lady Macbeth, aconteceu a mesma coisa. Quando ela fez a Frances Dubois, mesma coisa. E eram papéis muito densos, né? Nesse tempo, o Laurence Olivier estava fazendo filmes nos Estados Unidos, filmes menores, é lógico, não era nenhuma superprodução, mas quando eles raramente tinham folga, eles se encontravam em um outro estado, como por exemplo, Colorado, Ohio, Texas, outros lugares. Passavam os fins de semana juntos. Coisa que o Selznick não aprovava muito, já que a Vivian estava casada com o Herbert e ele com a Jill, que estavam na Inglaterra. Mas a coisa foi crescendo e foi um sucesso. Só que os bastidores do E o Vento Levou eram caóticos. Porque naquele tempo ainda não existia essa ideia de locação, de externa, era tudo no estúdio. E as luzes usadas no sistema Technicolor, elas eram assim uma verdadeira sauna, que fazia muita gente passar mal. E tinham cenas que a pessoa precisava estar suja, né? Tem uma foto da Vivian que dá até dó, que ela tá suja, sentada, fumando assim, com aquela cara de tristeza. Mas isso é assunto para outro vídeo. E foi um clima muito tenso nos bastidores, na produção, que deu muita briga, sabe? Produção, os técnicos, com a direção, com o estúdio, os atores, todo mundo exausto. Depois que ela fez o vídeo, voltaram para a Inglaterra. Aí não deu mais para segurar. Em 1940, acabou o casamento. A Vivian recebeu o Oscar pela Scarlett O'Hara. Ela recebeu pela Scarlett O'Hara o Oscar de 1940, o New York Film Critics Circle Awards, e outras indicações pela Scarlett. Depois, pela Frances, do Um Bonde Chamado Desejo, ela recebeu um Oscar, um BAFTA, um prêmio do Festival de Veneza, o New York também, um Saint-Jordi Awards, um Globo de Ouro, e depois, em 1963, ela recebeu um Tony Awards pelo musical Tovarish. Okay. Porque ela realmente mergulhava. Aí eles se casaram, compraram uma casa que eles diziam que era a Camelot, era o prefeito Arthur e Guinevere, era uma antiga abadia, e eles eram a nobreza, as celebridades, o casal queridinho
do Reino Unido, no meio artístico e de todos os outros lugares, tanto que alguns anos depois a rainha concedeu o título de Sir Laurence Olivier e a Viv, por tabela, virou Lady Vivian. Com isso tudo, o governo britânico tentou fazer com que eles fossem excursionar pela Austrália, pela Nova Zelândia, para promover o teatro britânico e levantar fundos que também seriam para produções do casal. Foram 9 meses. Quem trabalhou com eles dizia que todo mundo estava exausto, mas que a Vivian estava acabada e que ela tinha oscilações de humor muito grandes. Quando ela estava em alta, quando ela estava em baixa. Aí nessa mesma época apareceu a tuberculose, algo que a perseguiu pelo resto da vida. E ela também fumava, feito uma demônia. Assim foi. Na década de 50, ela foi para os Estados Unidos de novo, depois que ela cuidou da saúde, e fazer o filme Um Bonde Chamado Desejo, que também é conhecido no Brasil como uma Rua Chamada Pecado, que é baseado numa peça do Tennessee Williams. É uma coisa densa, assim, que dá para você cortar com a faca. O papel da Blanche de Bois é terrível. É Blanche de Bois, desculpa, falei Francis. Quando ela terminou, apesar dos prêmios que ela ganhou, ela foi direto para uma clínica na Inglaterra de saúde mental, onde os tratamentos na época, tanto para depressão como para bipolaridade, eram horríveis. Um amigo um dia disse que presenciou ela nessa clínica. Ela ficava deitada no chão chorando, ela não conseguia fazer outra coisa. Era horrível. Aí de novo a tuberculose. Voltou, a saúde melhorou. E aquela paixão, porque ela e o Larry eram apaixonados um pelo outro. Mas ele não estava nada satisfeito quando ela ganhou o Oscar pela Scarlett. Se você procurar um vídeo da época, você vai ver a cara que ele faz. Eles eram muito competitivos um com o outro e isso pesou. Quando ela foi gravar César e Cleópatra, ela estava grávida. Ela escorregou no set, caiu, ela perdeu o bebê. Anos depois, mesma coisa. O fato é que em 1960 o casamento deles acabou e o Larry estava tentando fazer uma companhia teatral, um teatro, e ele conheceu a comediante Joan Plowright, com quem ele casou, ficou até o fim da vida, e ele teve 3 filhos, que é Julie, Tasmin e o Richard. As filhas, atrizes. Mas o fim do casamento foi quando a Vivian estava gravando com Peter Finch um filme chamado Elephant Walk, e no momento da crise bipolar, ela teve um caso com ele. E dizem que as brigas entre ela e o Lawrence eram assim homéricas, eram terríveis. Eles venderam a casa, ela foi morar num apartamento em Londres. E ela conheceu o ator John Merivale, que foi o último companheiro dela. Ficou com ela de 60 até o fim da vida. E ele prometeu para o Larry que ele ia cuidar dela, tanto que ele era uma espécie de cuidador. Ele zelava por ela, ele cuidava com todo carinho. Ele tentou reaproximar ela e a filha, e conseguiu, essa coisa toda. Lawrence seguiu sua vida e, infelizmente,
no ano de 1967, a tuberculose, o pulmão esquerdo dela já estava completamente tomado e ela se foi. E assim, a Vivian deixou de ser uma estrela de cinema e virou estrela. Para mim é até difícil falar sobre a vida dela, porque é uma das minhas atrizes eternamente favoritas, assim, e a capacidade que ela tinha de mergulhar no personagem era algo grandioso. Algumas conseguem, mas é difícil existir outra Vivian Leigh, eternamente Vivian Leigh. Se você assistiu até aqui, e se você gostou, apesar da minha voz meio falha hoje, se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se você é novo, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes e volte no próximo vídeo. Gratidão. Estamos com problema para subir os vídeos, sim. Um bug generalizado. Mas eu estou fazendo os vídeos. Não deixei de fazer, não vou deixar de fazer. Beijos e até o próximo.